O sol tingia de dourado as águas de Hanalei Bay, como se o mar quisesse capturar a luz em seu vai-vem. Nathaniel John Kingsley, milionário acostumado a confiar apenas no que seus olhos podiam enxergar, cortava as ondas em sua moto aquática como se cada reflexo na superfície fosse uma promessa de algo novo a conquistar. Para ele, a vida sempre havia sido um desfile de coisas tangíveis, bens que se podiam adquirir, desejos que se podiam medir. Mas enquanto cruzava o oceano em seu jet ski, começou a compreender pela primeira vez que o verdadeiro tesouro não era o brilho de sua fortuna, mas aquela sensação de estar vivo e livre na vastidão do mar. Uma onda repentina parecia gritar: há aqueles que julgam pelo que veem, mas só conseguem enxergar bem quando ficam cegos. Enquanto essas palavras ecoavam em sua mente, um lampejo chamou sua atenção à distância, um brilho, um movimento errático na imensidão. Ele focou seu olhar, e o que viu o sacudiu. Era uma mão, trêmula e frágil, lutando contra a força implacável da água. Era um grito de socorro preso no vasto azul, um sinal urgente em meio ao silêncio. Sem hesitar, ele girou o guidão e acelerou, sentindo a moto aquática avançar com força. A distância era longa, mas cada segundo contava. Ele sentia isso no peito, como uma urgência irresistível. À medida que se aproximava, a figura de uma mulher emergia, frágil e solitária na imensidão do mar. Seu rosto, mal visível, refletia uma mistura de medo e esperança. Nathaniel parou ao lado dela, estendeu a mão e disse com firmeza: suba. Ela, sem hesitar, agarrou sua mão e segurou-se com força, subindo na moto com um suspiro de alívio. Sua pele, ainda fria, contrastava com o calor daquele momento. Sentou-se atrás dele e, no mesmo instante, Nathaniel sentiu seus braços se fecharem firmemente ao redor de sua cintura, buscando a segurança de uma inesperada salvação. Sem pensar duas vezes, ele acelerou novamente. A moto cortava as ondas com vigor, enquanto o vento soprava entre eles. Ele virou levemente a cabeça e disse em tom firme: aguente firme. Vou tirar você daqui. Enquanto o sol começava a pintar o horizonte com tons dourados e carmesim, Nathaniel sentia no fundo de sua mente uma frase que ecoava como um mantra: não há jornada mais sagrada do que aquela em que salvamos uma vida. Ela continuava agarrada a ele, segurando-se com uma intensidade que transcendia a gratidão. Era a entrega completa de quem, em um momento decisivo, confia plenamente no outro. À medida que se aproximavam da costa, a visão da areia e das palmeiras trazia seus sentidos de volta à terra, onde tudo retornava ao mundo palpável e seguro. Em sua mente, um pensamento surgiu claro e incisivo: este é o homem da minha vida. Já na praia, Nathaniel desligou a moto. A mulher tentou soltar-se de seus braços, mas suas pernas tremiam tanto que, num gesto de aparente fraqueza, deixou-se cair na areia, como se o cansaço e a água ingerida tivessem superado suas forças. De repente, começou a tossir fracamente, levando a mão à garganta em uma atuação quase perfeita de sufocamento contido. Seus olhos refletiam mais do que alívio. Havia uma mistura de confusão e uma súplica silenciosa que ele captou instantaneamente. Ele notou sua respiração entrecortada e a leve tosse que parecia piorar. Sem dizer uma palavra, Nathaniel compreendeu o que precisava fazer e inclinou-se em sua direção, disposto a oferecer o ar que ela, em sua aparente fragilidade, parecia desesperadamente necessitar. O ato de salvar outra pessoa é, em essência, um reflexo do desejo de salvar a si mesmo. Seus lábios se tocaram no gesto da respiração, mas, naquela proximidade, um estranho sentimento de conexão parecia congelar o tempo no coração dela. Após alguns instantes, a mulher começou a se recuperar. Abriu os olhos lentamente, olhando para ele com uma mistura de gratidão e admiração, como se cada fôlego que ele lhe dava fosse uma promessa não dita, enquanto ele permanecia impassível, alheio às emoções que despertava. Quem se apaixona sozinho constrói castelos na areia de seus próprios desejos, sem perceber que o mar da realidade pode levá-los com um único sopro.
Ele se afastou levemente, com os olhos atentos a qualquer sinal dela, e perguntou com voz serena: "Você está bem? Consegue respirar melhor?" Ela assentiu, ainda um pouco fraca, com um sorriso que começava a aparecer em seus lábios, e murmurou: "Sim, obrigada. Como se chama o meu herói?" Ele esboçou um leve sorriso e respondeu quase num sussurro: "Sou Nathaniel John Kingsley." Ela o olhou com um sorriso que se ampliava aos poucos, como se o nome dele fosse um enigma que ela desejava decifrar. "Eu me chamo..." começou a dizer, mas antes que pudesse continuar, Nathaniel levantou uma das mãos, interrompendo-a com um gesto firme. Era como se o nome dela não tivesse importância para ele naquele momento. Havia algo em sua expressão que transmitia uma mistura de impaciência e distância. "Não se esforce", disse ele com voz neutra. "Vou buscar um pouco de água." Sem dar tempo para que ela respondesse, ele se levantou e caminhou em direção à área onde havia guardado algumas provisões. Quando voltou, trazia consigo uma garrafa de água que lhe estendeu com um gesto tranquilo. "Beba um pouco de água", indicou o tom de voz gentil, mas contido. Ela sorriu ao aceitar a garrafa, bebendo com calma. Ao afastar o recipiente dos lábios, lançou-lhe um olhar carregado de intenção e comentou: "Obrigada. Você é um encanto, Nathaniel." Ele franziu ligeiramente o senho, percebendo um tom de flerte em suas palavras, embora não tivesse certeza. Era estranho, considerando o perigo do qual ele acabara de salvá-la. Ela, no entanto, parecia ter recuperado não apenas o fôlego, mas também um ar de autoconfiança e afetação que transbordava com cada palavra. "Talvez você queira guardar o meu número de telefone", continuou ela, com um sorriso insinuante. "Assim pode saber depois como estou." Ou, fez uma pausa, fitando-o diretamente nos olhos, "será que há alguma noiva ou esposa que impediria você de me ligar?" Nathaniel soltou uma risada breve, divertida e levemente incrédula. "Não tenho planos de me casar, então não há noiva nem esposa. E sinceramente acho que não haverá tão cedo." Ele riu de forma descontraída e acrescentou: "Meus padrões são bem altos." Ela reagiu com uma expressão de satisfação quase jubilosa. "Melhor ainda, viu? Pode me ligar sem problemas. Eu também não tenho ninguém." "Claro, digo isso caso queira saber como estou mais tarde." Nathaniel a observou em silêncio por alguns segundos, sem ter certeza de quais eram suas verdadeiras intenções. A audácia com que ela parecia ter se recuperado da situação era tão desconcertante quanto intrigante. Mesmo assim, ele manteve sua expressão calma e imperturbável. Quando um olhar tenta alcançar o inalcançável, reflete o desejo profundo de quem sabe o risco de sonhar em vão, mas ainda assim insiste em tentar. "Não ganho nada em ligar depois para saber como você está", respondeu ele com um sorriso e um toque de humor na voz. "Melhor esclarecer agora mesmo. Vou buscar um salva-vidas ou alguém que possa nos ajudar." Ela o olhou claramente surpresa e um tanto contrariada, como se não esperasse aquela resposta. "Oh, não precisa de verdade. Que querido da sua parte, mas já estou bem." Tentou convencê-lo, ajeitando-se na areia e esforçando-se para parecer completamente recuperada. "Foi só um susto. Já estou melhor graças a você, meu herói. Você é incrível. Nathaniel, ignorando suas tentativas de dissuadi-lo, assentiu com um gesto decidido e declarou: "Nem mais uma palavra, vou buscar ajuda. Quero ter certeza de que está tudo bem com você." Sem lhe dar tempo para reagir, ele se virou e caminhou com firmeza em direção a um posto de socorro à distância, onde vira guardas costeiros patrulhando uma outra parte da praia. A mulher, observando-o se afastar, ficou inquieta e visivelmente frustrada, tentando disfarçar seu desconforto enquanto esperava o retorno dele. Seus lábios tremiam levemente, e suas mãos, ainda molhadas, apertavam a areia com um toque de impaciência. Mentir é como nadar em águas turvas. Cedo ou tarde perde-se no reflexo distorcido de si mesmo. Alguns minutos depois, Nathaniel voltou acompanhado de um guarda-costas robusto, com expressão séria e profissional, que trazia consigo uma pequena mochila de primeiros socorros. Ele se aproximou rapidamente, observando a mulher com atenção.
Senhorita, como está se sentindo? Tem certeza de que está bem? Perguntou com voz firme, enquanto se agachava ao lado dela e abria o kit para examiná-la. Ela se ajustou na areia e forçou um sorriso, tentando parecer relaxada. Sim, muito obrigada. Já estou me sentindo melhor. Foi só um susto, nada grave, disse Maria Aurora, evitando deliberadamente o olhar do salva-vidas, visivelmente desconfortável com o exame. Nathaniel permanecia a alguns passos de distância, observando com atenção qualquer sinal de preocupação no rosto do salva-vidas. Este, no entanto, não parecia inclinado a ignorar nenhum detalhe. Com precisão profissional, colocou 2 dedos sobre o pulso de Maria Aurora e examinou sua respiração, com uma expressão séria que deixava claro que levava a situação muito a sério. Depois de alguns instantes, o salva-vidas ergueu os olhos para Nathaniel e declarou com firmeza: Ela está estável. Parece que recuperou o ritmo respiratório e não apresenta sinais de afogamento ou danos físicos. Nathaniel assentiu levemente, seu rosto relaxando apenas um pouco ao ouvir o veredicto. Apesar de sua expressão continuar impassível, uma sombra de alívio passou por seus olhos. No entanto, o salva-vidas, com um gesto discreto, o convidou a se afastar alguns passos, claramente desejando falar em particular. A uma distância prudente onde a mulher não pudesse ouvir a conversa, o salva-vidas comentou em voz baixa: Conheço essa garota. O nome dela é Maria Aurora Ortiz. Ela mora aqui perto e vem praticamente todo final de semana. O curioso é que ela é conhecida por ser uma nadadora profissional. Dizem até que ganhou algumas medalhas há alguns anos. Nathaniel franziu a testa, processando a informação enquanto lançava um olhar rápido para Maria Aurora. Sua mente começou a ligar os pontos e uma expressão de desconfiança começou a aparecer em seu semblante. Às vezes, as peças da verdade parecem isoladas, mas ao juntá-las, revelam uma imagem muito mais clara do que parecia estar escondido. O salva-vidas se despediu e se afastou, deixando Nathaniel imerso em seus pensamentos. Ao voltar para junto de Maria Aurora, sua atitude havia mudado. Seu olhar, antes cortês, agora era distante, e suas palavras estavam desprovidas da cordialidade de antes. O salva-vidas confirmou que você está bem, disse com um tom neutro. Preciso ir. Foi um prazer. Mas tenha mais cuidado da próxima vez. Maria Aurora, percebendo o tom frio de suas palavras, levantou-se agilmente, tentando recuperar seu ar de charme. Estendeu a mão numa tentativa de chamar sua atenção. Espere. Você não vai guardar meu número? Perguntou com um sorriso que buscava ser encantador. Nathaniel a olhou com uma mistura de desprezo e cansaço. Não é necessário. A única coisa que me preocupava era garantir que você estivesse fora de perigo, respondeu indiferente, virando-se em direção ao jet ski. Mas talvez isso fosse um sinal, murmurou ela, em um tom suplicante que tentava despertar simpatia nele. Você e eu, sabe? Ambos sem ninguém. Talvez seja o destino. Nathaniel soltou uma gargalhada que ecoou pela praia, deixando-a paralisada. Você e eu? Não, senhorita. Você e eu não existe. Nem nesta vida, nem em 7 vidas mais, respondeu rindo. Já disse que tenho padrões altos. Além disso, não acredito em sinais. E para ser sincero, você não tem exatamente o tipo de aparência que tiraria meu sono. Sinto muito, mas acho que terá que fingir se afogar para outro que possa gostar mais de você da próxima vez. Sem dar chance para uma réplica, Nathaniel caminhou até seu jet ski e o ligou, encerrando a conversa com a mesma facilidade com que se distanciava de qualquer vínculo emocional. Acelerou em direção ao oceano, deixando Maria Aurora sozinha na praia, observando-o desaparecer no horizonte. A humilhação e a vergonha tomaram conta de seu rosto enquanto percebia que seu plano de sedução havia fracassado de forma espetacular. A atração sem reciprocidade é como um rio que corre na direção contrária. Por mais que se esforce, nunca chega ao destino. 2 anos depois, em uma tranquila baía próxima, os primeiros raios de sol iluminavam uma pequena varanda à beira-mar. A brisa matinal acariciava o lugar, trazendo o som suave das ondas quebrando na costa.
Maria Aurora Ortiz estava sentada ali, segurando uma xícara de café quente entre as mãos. Mas seu olhar não estava no cenário nem no sereno vai e vem do oceano. Em seu celular, uma imagem brilhante absorvia toda a sua atenção. Na tela, Nathaniel John Kingsley aparecia radiante, com um sorriso largo e confiante, abraçando uma mulher deslumbrante. A elegante jovem, uma loira de beleza quase irreal, emanava uma aura de sofisticação que realçava ainda mais seu charme. Donatella Giuliana Ferretti, uma modelo italiana de fama internacional, sorria com uma naturalidade que transformava a fotografia na imagem perfeita para a capa de uma revista. O amor que nasce nos olhos raramente floresce no coração. É como uma flor no deserto, sem raízes profundas para sustentá-la. Ambos posavam juntos diante de uma multidão em uma festa de noivado dos sonhos. Luzes douradas, Nathaniel em um elegante terno, tudo emoldurado por um cenário de pura opulência. Sob a fotografia, uma legenda anunciava: "Às vésperas do nosso casamento, você me faz o homem mais feliz do mundo, Donatella." Maria Aurora desviou o olhar do telefone, suspirando profundamente enquanto uma mistura de emoções a invadia. Apesar de sua vida ter seguido desde aquele encontro premeditado e humilhante na praia, a lembrança de Nathaniel ainda a perseguia como um eco persistente. Aquela combinação de heroísmo, humilhação, atração e rejeição permanecia vívida em sua memória, como se o tempo não tivesse passado. Ela não podia evitar sentir uma pontada de inquietação ao ver o quão pleno ele parecia ao lado de outra pessoa, exibindo um afeto que nunca demonstraria por alguém como ela. O que a razão deixa para trás, o coração guarda em segredo, como um sussurro persistente que não permite o esquecimento. Sem saber exatamente por quê, lembrou-se das palavras dele, ditas com uma frieza que na época a fizera tremer. "Você e eu não existe, nem nesta vida, nem em 7 mais." Dias depois, Nathaniel dirigia um Aston Martin DB11 conversível pelas luxuosas e sinuosas ruas de Honolulu, com o oceano se estendendo de um lado e as colinas verdes do Havaí do outro. A brisa acariciava seu rosto, mas não conseguia apaziguar o crescente desconforto que sentia. Ao seu lado, Donatella Giuliana Ferretti, sempre impecável e com um olhar crítico, continuava sua interminável lista de reclamações sobre os detalhes do casamento. "Nathaniel, quem escolheu aquelas guardanapos de linho estampados? Ficaram horríveis." "É um casamento, não um piquenique no campo", reclamava Donatella indignada, como se aquilo fosse o cúmulo da falta de bom gosto. Nathaniel suspirou sua paciência no limite enquanto mantinha os olhos na estrada. "Donatella, é só um detalhe. Ninguém vai reparar nos guardanapos. Além disso, achei que tínhamos concordado com eles." Ela estalou a língua, olhando-o com desprezo. "Exatamente, Nathaniel, todos vão reparar nos guardanapos. Não podemos permitir que um erro assim estrague a imagem do nosso casamento. Tudo tem que ser perfeito, como planejamos." Ele sentiu uma pontada de frustração no peito, e sua cabeça começou a latejar levemente. Enquanto a discussão continuava, tentava manter a atenção na estrada, mas o tom insistente e crítico de Donatella o exasperava cada vez mais. Foi então que um movimento inesperado apareceu em seu campo de visão. Um menino pequeno, distraído e correndo atrás de uma bola, saiu de uma rua lateral para a estrada. Sem pensar, Nathaniel girou o volante com rapidez, desviando do menino por centímetros enquanto o carro derrapava levemente para o acostamento. Conseguiu frear a tempo, o coração batendo freneticamente e o eco do grito de Donatella ressoando em seus ouvidos. "Nathaniel!" exclamou ela, segurando-se ao banco com expressão de horror. Nathaniel respirava com dificuldade, a adrenalina pulsando em suas têmporas. Ele piscou várias vezes, tentando recuperar a compostura, mas um estranho peso parecia descer sobre sua visão. Uma espécie de sombra escura começou a cobrir seus olhos como se uma cortina opaca estivesse lentamente caindo, roubando-lhe a clareza do ambiente. "Nathaniel, o que está acontecendo?" perguntou Donatella, notando sua expressão de confusão.
Ele tentou responder, mas o pânico começou a dominá-lo. Sua visão ficou turva e, pouco a pouco, tudo desapareceu em uma escuridão total, como cortinas negras fechando-se, deixando-o perdido na sombra. É fácil se apaixonar pelo que os olhos veem. O verdadeiro desafio é manter o amor quando eles se fecham. Pouco depois, Nathaniel estava na sala de emergência de um renomado hospital em Honolulu, acompanhado de sua noiva, Donatella. A tensão no ambiente era palpável enquanto um retinólogo o examinava. O médico, usando um oftalmoscópio de alta precisão, aproximava o aparelho dos olhos de Nathaniel, pedindo que ele olhasse em diferentes direções para observar cuidadosamente a retina e o vítreo. A cada movimento da luz, o especialista avaliava a estrutura interna do olho, procurando sinais de hemorragia ou rupturas. Depois de vários minutos de exame minucioso, o oftalmologista se levantou, desligando o dispositivo e guardando-o no bolso enquanto olhava para a expressão ansiosa de Nathaniel. "O que eu tenho, doutor?" perguntou com a voz carregada de inquietação. O médico permaneceu em silêncio por um momento. Depois explicou com uma voz calma e profissional. "Trata-se de uma hemorragia vítrea, Sr. Kingsley. É uma acumulação de sangue no gel vítreo, a substância transparente que preenche o interior do olho." "O que isso significa?" perguntou Nathaniel, sua voz tingida de uma preocupação cada vez mais profunda. "Vou ficar cego?" O médico respirou fundo antes de responder. "Não necessariamente. A hemorragia vítrea pode ser reabsorvida por conta própria, mas o processo pode levar vários meses. É determinante evitar qualquer esforço e dar tempo para o olho se recuperar naturalmente. Durante esse período, no entanto, a visão estará totalmente comprometida." Donatella, visivelmente alterada, voltou-se para o médico com uma expressão alarmada. "Meses?" repetiu incrédula. "Como assim meses, doutor? Não há nenhum procedimento para recuperar sua visão imediatamente? O casamento está há poucas semanas." O médico balançou a cabeça em negativa. "Lamento, senhorita Ferretti. Não podemos acelerar o processo sem arriscar danos permanentes. Essa condição geralmente está relacionada a emoções fortes e tensão repentina, que aumentam a pressão nos vasos sanguíneos oculares." Donatella virou-se para Nathaniel, franzindo a testa com impaciência. "Diga algo, Nathaniel. O casamento é daqui a 3 semanas. Vamos ter que adiá-lo. Eu não posso me casar com um cego." Nathaniel, ainda processando o peso de suas palavras, sentiu uma pontada dolorosa, profunda e inesperada no peito. Seu mundo, até então claro e radiante, parecia agora mais escuro do que nunca, não apenas em seus olhos, mas também em seu coração. Pensou com uma calma que o surpreendia até a si mesmo. "Agora que estou cego é quando começo a enxergar. Somente na escuridão as verdades se revelam, aquelas que brilham demais para serem vistas à luz." Minutos depois, Donatella estava ao volante de seu Porsche Cayenne Turbo, dirigindo com segurança pelas ruas de Honolulu, enquanto o sol lentamente se punha atrás das colinas, banhando a cidade em tons dourados e rosados. Ao seu lado, Nathaniel permanecia em silêncio, ainda impactado pelo diagnóstico e pela incerteza que agora atingia cada aspecto de sua vida. Donatella rompeu o silêncio com um tom que misturava impaciência e resignação. "Nathaniel, vou cuidar de tudo o que for necessário para adiar o casamento e lidar com o escândalo que esse atraso vai causar. Com a imprensa e as fofocas, você sabe, a fama não permite que algo assim passe despercebido. Enquanto isso, aproveitarei para ir à Itália e atender a alguns eventos de moda que já havia cancelado para me concentrar no nosso casamento." Mas, com tudo isso que aconteceu, deixou a frase no ar. Nathaniel virou levemente o rosto na direção dela, tentando encontrar algo para dizer que aliviasse aquela desconexão entre eles. "Na minha situação, como poderia te acompanhar?" disse, com a voz carregada de uma mistura de vulnerabilidade e orgulho. Donatella soltou uma risada seca e desinteressada antes de responder. "Não se preocupe. Vou garantir que tudo esteja sob controle aqui antes de viajar. A última coisa que preciso é que você me acompanhe. Não posso ficar para te ver nesse estado."
acrescentou friamente. Não sou como o Lazarilo de Tormes para te levar pela mão. A ironia em seu tom era inconfundível. Nathaniel sentiu um golpe de realidade que o atingiu fundo, mas não teve tempo de responder, porque Donatella continuou falando rapidamente, como se cada frase fosse mais um assunto que despachava. Eu mesma farei a seleção das empregadas domésticas para garantir que encontre alguém qualificada para cuidar de todos os cuidados que você precisa agora. Ainda hoje, enviarei a primeira que achar competente para a mansão. Quanto a mim, vou para o meu apartamento organizar os preparativos e arrumar minhas malas. Quero viajar amanhã cedo. Um silêncio denso caiu entre eles. A ironia da situação era brutal, e o eco das palavras de Donatella ressoava na mente de Nathaniel como um lembrete da distância que sempre existira entre os dois. Nathaniel pensou com amargura e uma sabedoria recém-descoberta. Às vezes, a escuridão não apenas revela o que está oculto em nós mesmos, ela também desnuda as sombras daqueles que acreditávamos ser luminosos. O carro avançava sem pressa enquanto Nathaniel, imerso em seus pensamentos, começava a entender que a verdadeira cegueira não era aquela que agora nublava seus olhos, mas a que durante anos havia encoberto sua alma. Naquela mesma noite, Nathaniel estava sozinho em sua vasta e fria mansão em Honolulu. As sombras cobriam cada canto do cômodo, e a escuridão não apenas invadia seus olhos, mas também seu coração. Deitado na imensa cama, sentia uma solidão esmagadora, algo que nem sua fortuna nem seus bens poderiam aliviar. No silêncio opressor, cada pensamento de isolamento parecia uma carga que se acumulava sem piedade. De repente, uma leve batida na porta o tirou de seu devaneio. Nathaniel franziu a testa, irritado com a interrupção, pensando que poderia ser a cozinheira, ainda acordada, querendo confirmar se já poderia se retirar. "Entre, Leilani", disse com voz seca. Houve uma pausa, e então a porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de uma jovem. Ela avançou com passos suaves, quase temerosos. Com uma voz baixa, se apresentou. "Sou Maria, a nova funcionária que sua noiva enviou. Ela acabou de me contratar para atendê-lo em tudo o que precisar." Nathaniel sentiu uma pontada de irritação e com brusquidão respondeu: "De que pode me servir, Maria? Não estou apenas cego, estou sozinho." Maria sentiu que suas palavras rasgavam algo dentro de seu peito. No entanto, respirou fundo e respondeu com uma voz suave, carregada de uma sabedoria simples, mas profunda. "Sei que meu nome não tem importância, senhor", disse em um tom que vibrava com uma sinceridade desarmante. "Mas derramarei meus silêncios com toda a minha ternura para que, mesmo que não os perceba, minhas ausências também lhe façam companhia." "Suas ausências?" perguntou o milionário. "Sim, porque sou invisível aos seus olhos, mesmo que estivesse bem diante de você, sem qualquer cegueira." A dureza no rosto de Nathaniel desmoronou lentamente diante daquela resposta inusitada, que revelava uma profundidade que ele jamais havia conhecido. A ironia da situação o atingiu. Pela primeira vez em anos, a solidão tinha um rosto e uma voz que, em vez de repelir, tocava algo em seu interior. O amor genuíno não é uma presença ruidosa, mas um silêncio que envolve, que não pede nada e dá tudo no simples ato de estar. Nathaniel soltou um suspiro e, um pouco mais calmo, disse: "Está bem, Maria, ou seja lá como você se chame. Ajude-me a sair desta cama. Quero tomar banho. Estou sozinho nesta mansão desde que perdi a visão, e minha noiva precisou viajar." Maria sentiu as bochechas corarem, consciente da responsabilidade de sua primeira tarefa. "Entendido, senhor", respondeu com suavidade. "Tomarei uma ducha rápida e depois cuidarei do que for possível no meu estado", comentou ele. Maria então ousou persuadi-lo quase num murmúrio respeitoso. "Permita-me sugerir que um banho de imersão seria mais adequado, senhor. Na sua condição, um relaxamento completo pode ajudar na recuperação, reduzindo a tensão emocional que inicialmente causou a pressão ocular." Nathaniel franziu a testa, surpreso com a inesperada sabedoria de sua nova funcionária. "Espere um momento, como você sabe tanto sobre minha condição?" perguntou com um tom de incredulidade.
Maria procurou rapidamente uma saída sem querer revelar a minuciosidade com que havia se preparado antes de chegar. Sua noiva me explicou antes de me enviar, senhor, respondeu, com voz tranquila. Nathaniel soltou um resmungo, algo desdenhoso. Ah, entendi. Besteiras. Em alguns meses estarei bem e me casarei com ela quando voltar da Itália. Maria não respondeu. Dentro de si manteve a calma que sabia que ele precisava. Começou a preparar o banho na grande banheira de mármore, misturando essências que exalavam uma fragrância suave e envolvente, como se o tempo desacelerasse a cada respiração. Quando o aroma embriagante se espalhou por todo o cômodo, Nathaniel sentiu uma rara serenidade que há muito tempo não experimentava. Respirou profundamente e, pela primeira vez, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Sem fazer mais perguntas, aceitou com relutante gratidão a delicadeza de Maria em ajudá-lo a chegar até o banheiro. Ela se virou para lhe dar privacidade ao entrar na banheira e voltou para entregar-lhe a toalha e o roupão assim que ele terminou aquele momento de imersão relaxante. A ternura é a força invisível que conecta corações. Em sua suavidade está o poder de curar o que o tempo deixou em aberto. Sentado de volta na cama, já em seu quarto, Nathaniel permaneceu em silêncio por um momento. Logo, lembrando-se de suas obrigações, pediu em um tom decidido. Passe-me meu celular, Maria. Preciso da sua ajuda para ligar para alguns contatos. Tenho assuntos pendentes que não podem esperar. Maria parou por um instante e o observou com um leve sorriso antes de responder com suavidade. Senhor, por que não aproveita essa complicação em sua visão para tirar um tempo para si? Poderia encarar isso como um descanso merecido, em vez de uma interrupção. Nathaniel franziu o senho, intrigado e um pouco reticente. O que você quer dizer com isso, Maria? Tenho negócios para atender, contratos a discutir, questões a resolver. Maria, mantendo a serenidade, respondeu com uma firmeza inesperada. E apenas uma vida, senhor. As palavras pairaram no ar, e Nathaniel, quase sem querer, se viu refletindo sobre o significado daquela afirmação simples, mas certeira. Era como se essa realidade, escondida sob a rotina de seus dias, tivesse se revelado de repente. Ele suspirou, deixando escapar um pouco da tensão que carregava, e disse com uma mistura de sarcasmo e curiosidade. Então, garota sábia, o que sugere? Que eu me jogue na cama e deixe que meus negócios afundem? Maria sorriu, embora ele não pudesse ver, e respondeu com um toque de humor. Poderia começar com uma boa massagem depois do banho. Talvez isso ajude a clarear sua mente para quando decidir cuidar de seus negócios. Eu sei um pouco sobre massoterapia. Poderia começar pelos pés, por exemplo. Nathaniel soltou uma risada sincera, como se aquela sugestão prática e direta tivesse arrancado um pedaço da armadura que o envolvia. Então você também sabe fazer massagens, Maria? Tudo bem, vamos ver se sua teoria de recuperação funciona. Comece pelos meus pés, como sugeriu. Faz anos que sofro com dores neles, e nunca procurei algo que realmente aliviasse o desconforto. Maria assentiu e foi ao banheiro buscar alguns óleos. Quando seus dedos, quentes e suaves, tocaram os pés de Nathaniel, ele sentiu uma onda de calma que não lembrava ter experimentado antes. Ele se acomodou melhor, fechando os olhos, permitindo que ela trabalhasse nos músculos tensos. Cada pressão e toque parecia aliviar não apenas a dor física, mas também parte do peso emocional que ele carregava. Enquanto Maria continuava a massagem, os pensamentos de Nathaniel começaram a fluir de forma diferente. Refletiu, com uma mistura de surpresa e tristeza, sobre como nunca havia desfrutado desse tipo de cuidado. Tudo o que tinha em sua vida havia sido comprado. Todo o amor, toda a atenção eram oferecidos como um serviço, não como um gesto genuíno de afeto. Pensou em seus relacionamentos passados, nas namoradas que haviam passado por sua vida, incluindo Donatella. Todas eram exigentes, sempre esperando ser servidas, ser o centro das atenções, mas nunca oferecendo um gesto autêntico como aquele. Naquele momento, Nathaniel sentiu um vazio, uma lacuna que o levou a repensar o tipo de companhia que realmente desejava em sua vida. A ternura que descobria no toque de Maria lhe mostrava um mundo que ele nunca havia conhecido antes.
Nataniel se acomodou contra o travesseiro. Diga-me algo, Maria. Sei que você é apenas uma empregada, mas é mulher, e talvez tenha a resposta para minha inquietação. Por que tive que pagar por esse tipo de coisa a vida toda? Seu tom era duro, como se cada palavra fosse uma acusação contra sua própria história. Mesmo você, que está fazendo isso sem que eu tenha pedido, está aqui porque receberá um salário. Você acha que uma mulher que realmente ama não faria essas coisas, sem esperar algo em troca, focada mais em dar do que em receber? Nataniel ficou imóvel enquanto as palavras de Maria ressoavam no ar. A intensidade da sua voz carregava uma mistura de frustração e anseio que Maria reconhecia como solidão. Ela interrompeu os movimentos por um momento, respirou fundo e, ao retomar a massagem, escolheu suas palavras com delicadeza. Senhor, o amor verdadeiro não é algo que se dá na esperança de receber uma recompensa. Quem ama de verdade oferece cuidados e tempo, não porque espera algo em troca, mas porque a própria entrega é sua recompensa. O amor genuíno se reflete nos pequenos detalhes, às vezes invisíveis, em ações silenciosas que não precisam de aplausos. Nataniel permaneceu em silêncio, e sua mente começou a evocar imagens de seu passado. Jantares com mulheres que admiravam sua fortuna, conversas que giravam em torno de seus feitos e expectativas sempre baseadas em seu sobrenome e recursos. Maria continuou sentindo o peso emocional que suas palavras pareciam despertar nele. Uma mulher que ama, Senhor, não se mede pelo que pode obter de você, mas pelo que está disposta a oferecer sem ser notada. Contudo, ela fez uma breve pausa, como se refletisse sobre suas próprias experiências. Ela também merece ser vista, mesmo que nunca exija isso. Às vezes, quem mais ama é também quem mais passa despercebido, não por desinteresse, mas porque dá mais do que pede. Nataniel soltou um suspiro impactado pela dureza daquela verdade. Durante toda a sua vida, ele havia valorizado as pessoas pelo que podiam contribuir para sua ambição. E o amor, da forma como Maria o descrevia, parecia quase um idioma estrangeiro. De repente, ele se deteve em um detalhe que o incomodava. Espere um momento, disse franzindo o senho. Sua voz. Desde que você entrou aqui, ela me soa familiar, mas não consigo lembrar de onde. Onde? Ouvi essa voz antes? O corpo de Maria Aurora Ortiz ficou tenso de imediato, seu coração batendo acelerado. Temia que ele pudesse reconhecê-la, que descobrisse que aquela voz pertencia à mulher que ele havia resgatado anos atrás naquela praia onde o primeiro encontro dos dois terminou em humilhação. Com esforço para ocultar o nervosismo, ela respondeu suavemente. Talvez seja apenas uma voz comum, fácil de confundir, senhor. Nataniel balançou a cabeça como se aquela tentativa de evasão apenas aumentasse sua curiosidade. Não, Maria. Sua voz não é comum. Eu reconheço, claro que reconheço, mas não sei de onde. Ele parou por um momento, franzindo o senho enquanto tentava desenterrar aquela memória difusa. De onde você é, exatamente? Maria respirou fundo antes de responder, mantendo a voz firme. Sou nativa destas ilhas, senhor. Nataniel assentiu, embora seu rosto refletisse certa incredulidade. Algo dentro dele insistia que aquela voz estava atrelada a uma memória concreta, a um momento que ele ainda não conseguia captar. E seu sobrenome? Qual é? Maria sentiu uma onda de nervosismo ao perceber que Nataniel começava a conectar os detalhes, perigosamente perto de descobrir sua identidade. Com esforço para manter a calma, respondeu. Meu sobrenome, senhor? Ela fez uma breve pausa, tentando manter a serenidade. É Ortiz, mas não acredito que isso signifique algo para o senhor. Nataniel permaneceu em silêncio por alguns segundos, mordendo o lábio, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça que lhe escapava. Algo naquela voz, naquela presença, parecia familiar, mas a névoa da sua cegueira e os ecos difusos da memória o impediam de resolver completamente o enigma. Ortiz, murmurou como se testasse o nome em sua mente. Não, talvez não conheça, mas... Sua voz, essa calma com que fala.
É estranho o que sinto, Maria. Admito. Maria, sentindo-se como se ele a observasse apesar da cegueira, decidiu desviar um pouco a conversa. Senhor, sou apenas alguém que cumpre meu dever, alguém que está aqui para servi-lo nesta fase que atravessa. Mas quanto à sua pergunta anterior sobre o amor verdadeiro e o ato de dar sem esperar algo em troca, Nataniel inclinou-se levemente em direção a ela, atento. Acredito, continuou Maria com voz suave e pausada, que o amor verdadeiro não precisa de recompensas, mas isso não significa que não valorize ser apreciado. Amar é entregar-se, sim, mas não de forma unilateral. Quando uma mulher ama de verdade, ela cuida, escuta, antecipa as necessidades. Não espera nada, mas anseia ser reconhecida, não pela sua entrega, mas porque o outro escolheu apreciá-la além das aparências e circunstâncias. Nataniel ficou imóvel, capturado pela sinceridade das palavras de Maria. Sua vida, repleta de relações superficiais e acordos de conveniência, parecia quase ridícula diante da clareza daquela afirmação. Ele desejara muitas coisas, mas o amor que Maria descrevia era uma experiência que jamais havia conhecido. Por fim ele falou em voz baixa, como se admitisse uma verdade dolorosa. Isso que você diz, é algo que nunca experimentei, Maria. Acho que sempre estive cercado por pessoas que buscavam algo em troca. Não sei se mereço isso ou se depois de tanto tempo ainda sou capaz de entender o que significa. Maria respirou profundamente, sentindo um inesperado lampejo de compaixão por ele. Depois respondeu com ternura. O amor não se trata de merecimento, Senhor. Às vezes, ele simplesmente aparece para quem está disposto a recebê-lo. Os 3 meses seguintes entre Nataniel e Maria se transformaram em uma espécie de ritual secreto e silencioso, uma conexão profunda que preenchia cada canto da imensa mansão com uma calidez inesperada. Maria cuidava de cada detalhe com um zelo que ia além de seus deveres. Todas as manhãs, Nataniel acordava cercado por flores frescas que ela colocava em seu quarto, enchendo o ar de uma fragrância delicada que aliviava o vazio de sua cegueira. Todas as noites ela lhe fazia massagens nos pés, e a dor que ele havia suportado por anos começava a desaparecer de um jeito que nenhum tratamento médico havia conseguido. À medida que os dias avançavam, as mãos de Maria, carregadas de ternura, não apenas aliviavam seus pés, mas também percorriam cuidadosamente suas mãos, suas costas, e pouco a pouco chegavam ao couro cabeludo e ao rosto. Cada toque revelava a Nataniel uma intimidade desconhecida, um tipo de afeto que ele nunca experimentara nos relacionamentos vazios e superficiais de seu passado. Na suavidade daqueles momentos, cada gesto se tornava um idioma silencioso que os dois pareciam entender sem palavras. Certa noite, enquanto ela acariciava suas têmporas e a tensão se dissipava de suas feições, Nataniel rompeu o silêncio com uma voz suave, mas carregada de sinceridade. Ninguém tem suas mãos, Maria. Ela parou por um segundo, sentindo um calor que subia até suas bochechas, e respondeu com um rubor que mal podia esconder. Obrigada, Senhor. Nataniel, consciente de cada nuance de seu tom, acrescentou como se de repente tivesse compreendido algo mais profundo. E também ninguém tem seu coração. Ambos permaneceram em silêncio, deixando que aquelas palavras, simples mas significativas, preenchessem o espaço ao redor. Para Nataniel, aquele momento representava muito mais do que uma conversa. Era uma revelação. O amor verdadeiro não pede, mas dá tudo como a primavera. Floresce silenciosamente nos campos dos corações, alimentando-se de cada gota de chuva e cada raio de sol. Os dias continuaram a deslizar entre leituras, conversas e silêncios compartilhados naquela mansão onde a conexão entre Nataniel e Maria se aprofundava. Ela havia se tornado sua confidente e companheira. Todas as tardes, sentada ao lado dele na poltrona, lia para ele por horas, e juntos discutiam desde poesia até temas de negócios. Para Nataniel, Maria era uma presença que transcendia qualquer relação anterior. Ela lhe proporcionava uma calidez e uma compreensão que ele podia sentir mesmo sem vê-la. Ele não conseguia evitar se admirar com a inteligência de Maria,
com a forma como suas opiniões eram sempre intuitivas e sensatas. Essa admiração crescia a cada dia. Mas algo agora o inquietava. A curiosidade sobre sua aparência. Em algum ponto de uma conversa, ele ousou perguntar com suavidade e indiscrição: "Maria, como você é fisicamente?" Maria empalideceu. Imediatamente seus pensamentos a levaram de volta àquele dia na praia, quando Nathaniel, cruelmente e sem lhe dar a chance de se explicar, a rejeitara por não atender aos altos padrões de beleza que ele buscava. Aquelas palavras frias ainda ecoavam em sua mente. Você e eu não existe, nem nesta, nem em 7 vidas. Temendo que ele descobrisse sua identidade e a rejeitasse novamente por não ser o tipo de mulher que ele esperava, ela buscou desesperadamente uma saída. Então, seus olhos pousaram em uma revista que estava sobre a mesa. Na capa, uma modelo de traços exóticos e perfeitos sorria com um olhar sedutor. Maria sentiu uma dor profunda no peito ao tomar uma decisão. Contendo a respiração, começou a descrever a si mesma baseada na imagem na capa, detalhando com uma voz trêmula cada aspecto que via. Nathaniel esboçou um sorriso satisfeito, quase encantado, como se a imagem que Maria projetava fosse tudo o que ele havia sonhado imaginar. "Então, você é o tipo de mulher perfeita", disse ele, com um sorriso sincero que trazia um vislumbre de emoção. Ao ouvir isso, uma profunda tristeza tomou conta de Maria. Ela abaixou a cabeça e uma lágrima solitária deslizou silenciosamente por sua bochecha. Para qualquer outra pessoa, aquelas palavras poderiam ser um elogio, mas para ela foram um lembrete doloroso de quão distante a realidade estava da imagem que Nathaniel tinha em sua mente. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona, e temia que, ao recuperar a visão, ele descobrisse sua aparência real e a afastasse com a mesma frieza do passado. Naquele instante, a felicidade momentânea carregava a amargura de um amor que, em sua simplicidade, estava condenado a esconder-se sob o véu de uma mentira. Uma tarde dourada iluminava a varanda da mansão, e Nathaniel esperava por Maria, antecipando com calma a leitura que compartilhavam todas as tardes. Maria entrou apressada, sorrindo, segurando um livro em suas mãos, pronta para começar. No entanto, parou abruptamente. Donatella, a noiva de Nathaniel, estava lá, abraçando-o. Ao ouvir a voz de Maria, Donatella se afastou de Nathaniel e, com um sorriso que misturava desprezo e uma falsa simpatia, voltou-se para ela. "Obrigada pelos seus cuidados", disse Donatella com um tom frio e distante. "A data do casamento está próxima. Vim para me casar com Nathaniel em 1 semana. O médico também informou que ele provavelmente recuperará a visão muito em breve. Enquanto isso, pode continuar atendendo-o até mesmo depois do casamento, se necessário." Maria sentiu uma pontada de dor ao ouvir essas palavras, mas esforçou-se para manter a compostura. Pediu licença para se retirar, mas quando estava prestes a sair, ouviu a voz de Nathaniel. "Espere", disse Nathaniel em um tom que não permitia objeções. "Quero que me ajude a chegar ao altar no dia do casamento. Prometa-me isso." Maria engoliu em seco, tentando ocultar a tristeza e a desolação que a invadiam ao imaginar aquele homem ao lado de alguém como Donatella. Porém, como sempre, reprimiu suas emoções e respondeu com voz baixa e solene: "Dou minha palavra, Senhor." Com um leve aceno de Nathaniel, Maria se retirou, sabendo que sua promessa a amarrava a um momento que seu coração não desejava testemunhar. O dia da cerimônia chegou. A igreja estava decorada com luxo e detalhes requintados, como tudo que Donatella havia planejado. Maria estava ao lado de Nathaniel, com um vestido simples que contrastava com a opulência dos convidados e da decoração. Seu coração batia acelerado, ciente de que aquele seria o último momento que compartilharia com ele. No entanto, manteve seu rosto sereno, contendo a tristeza que ameaçava transbordar. Nathaniel, em seu elegante traje, sentia a suavidade da mão de Maria, enquanto ela o guiava até o altar. Cada passo era um pequeno eco dos momentos de cuidado e proximidade que ela lhe proporcionara nos últimos meses.
Donatella o aguardava deslumbrante e sofisticada, com um sorriso radiante. Ao chegar ao altar, Maria soltou suavemente o braço de Nataniel e murmurou com a voz trêmula: "Já chegou ao altar, Senhor. Seja muito feliz." Nataniel a deteve por um momento, segurando firmemente sua mão e dizendo em voz baixa: "Fique por perto, Maria, vou precisar de você." Maria, sem entender completamente aquela instrução, sentou-se em um banco próximo, na primeira fila, prometendo a si mesma que fugiria dali para sempre, assim que a cerimônia terminasse. O sacerdote, envolto na atmosfera solene, virou-se para Nataniel e pronunciou com uma voz clara e profunda: "Nataniel John Kingsley, aceita Donatella Juliana Ferretti como sua legítima esposa, para amá-la, respeitá-la e cuidá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" Nataniel não hesitou nem por um segundo e respondeu com firmeza: "Sim, aceito." Um leve suspiro percorreu a igreja. Enquanto os convidados observavam o momento com ternura e admiração, Maria, sentada a poucos passos do altar, sentia o peito arder de dor. As lágrimas que ela tentava conter começaram a escorrer por seu rosto. Discretamente, levantou-se de seu lugar e começou a se retirar, sua figura modesta tentando se fundir entre as sombras dos convidados e a opulência da cerimônia. Enquanto avançava em direção à saída, ouviu a voz do sacerdote ressoar novamente, desta vez se dirigindo à noiva: "Donatella Juliana Ferretti, você aceita Nataniel John Kingsley como seu legítimo esposo, para amá-lo, respeitá-lo e cuidar dele na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida?" Maria continuou caminhando, mas justo naquele momento, antes que Donatella pudesse sequer abrir a boca para responder, Nataniel a interrompeu, sua voz clara e repentina preenchendo a igreja. "Espere, Donatella." A tensão em seu tom surpreendeu a todos, e uma inquietação tomou conta da plateia. "Você tem certeza de que dirá sim? Tem certeza de que quer se casar comigo, de passar o resto da sua vida ao meu lado?" Um murmúrio de surpresa percorreu a igreja. Os convidados trocaram olhares, sem entender a razão para aquela pergunta tão inesperada. Maria, ao ouvir essas palavras, parou imediatamente. Seu coração batia forte enquanto ela virava a cabeça lentamente, paralisada onde estava, observando à distância o que estava acontecendo. Sua mente, em um turbilhão de emoções e pensamentos, mal conseguia processar o que presenciava. A tensão na igreja era palpável, cada convidado prendendo a respiração, impressionado com o inesperado desenrolar dos acontecimentos. Donatella olhou para Nataniel com uma mistura de confusão e desgosto, murmurando em voz baixa, mas suficientemente alta para que todos ouvissem: "O que significa isso, Nataniel? Você está se fazendo de ridículo. Não entendo sua pergunta." Nataniel manteve sua expressão serena, mas sua voz estava atingida de uma tristeza profunda quando respondeu: "O médico me informou esta manhã, Donatella. Disse que eu nunca recuperarei a visão. Os sinais de melhora eram apenas superficiais. O dano nos meus olhos é irreversível, definitivo." Donatella ficou paralisada, seus olhos se arregalaram e a incredulidade em seu rosto era evidente. Ela deu um passo para trás e olhou para ele como se fosse um estranho. "O que você está dizendo? Por que não me contou antes? Por que esperou até agora, até o altar?" A voz de Nataniel, quase um sussurro, rompeu o silêncio da igreja enquanto ele perguntava: "Isso muda alguma coisa, Donatella? Mudaria algo entre nós?" Ela hesitou por um momento e seu rosto se contorceu em desgosto. Finalmente respondeu, elevando a voz com uma frustração mal contida: "Muda tudo, Nataniel. Entenda, muda tudo." Nataniel parecia ferido, mas ainda buscava respostas. Seu tom refletia uma última tentativa de entender. "O que você quer dizer?" Donatella respirou fundo e, olhando para ele com frieza, respondeu sem reservas: "Quero dizer que não posso me casar com você." O murmúrio da plateia aumentou e Nataniel, machucado, mas ainda tentando encontrar uma razão, insistiu: "Você não pode ou não quer se casar comigo."
Ela bufou impaciente e, em um tom que transbordava crueldade e determinação, declarou: Tanto faz, Nathaniel. Nem posso, nem quero. Sou jovem, bonita, tenho uma vida inteira pela frente. Um cego só arruinaria meu futuro, me prenderia, entenda. Uma vida com alguém como você. Me condenaria. As palavras de Donatella ressoaram como um eco amargo na igreja, deixando todos em choque. Imediatamente, a noiva abandonou a igreja em uma corrida apressada, sob o olhar atônito de todos. Um silêncio gélido tomou conta do lugar e, naquele instante, Maria, que havia presenciado a cena de longe, sentiu seu coração se partir por ele. Sem conseguir se conter, avançou em direção ao altar, seu rosto carregado de compaixão. Nathaniel, com a cabeça inclinada e o coração despedaçado, sentiu a presença de alguém se aproximando. Mal conseguia distinguir os passos, mas o calor familiar o confortava. Ele levantou a cabeça e, com uma voz quebrada, perguntou: Maria, é você? Ela se aproximou, segurando a mão dele com delicadeza e transmitindo o afeto que sempre havia guardado em silêncio. A igreja, ainda mergulhada em completo silêncio, observava aquele ato inesperado e sincero. Sim, senhor, disse Maria em um sussurro, sua voz carregada de ternura. Estou aqui, ao seu lado, e sempre estarei. Com uma voz firme, embora quebrada pela emoção, Nathaniel falou, segurando a mão de Maria com mais força, como se fosse sua âncora naquele oceano incerto. Maria Aurora Ortiz quer se casar comigo? Com uma mistura de surpresa e emoção, Maria o olhou sem entender nada. Como sabe meu segundo nome, senhor? Nunca lhe disse isso. Nathaniel sorriu levemente com um brilho de sinceridade nos olhos. O guarda-vidas que te conhecia me contou. Quando você fingiu estar se afogando para que eu a salvasse... Maria recuou ligeiramente, seu rosto empalidecendo enquanto tentava negar, embora seu coração batesse acelerado. Não sou eu. Não sei do que está falando, murmurou tentando manter-se firme, mas a verdade já a inundava. Nathaniel apertou suavemente a mão dela, aproximando-se. Estou olhando para você, Maria. Ela o encarou com incredulidade, seus olhos cheios de espanto e confusão. O que está dizendo, Nathaniel? Perguntou com a voz baixa, quase sem ar. Ele continuou. Suas palavras eram uma mistura de ternura e revelação. Soube que era você desde que entrou naquela noite no meu quarto, e reconheci sua voz. Mas recuperei a visão aos poucos. Fui confirmando, até que hoje, finalmente, a vi. Maria o olhava em silêncio, a incredulidade e a emoção se misturando em seus olhos. Então, você não está cego? Perguntou em um sussurro cheio de espanto. Não, respondeu Nathaniel com firmeza. Só quis mostrar publicamente como me livrava de uma má escolha com a pessoa errada. A única mulher que amo, que aprendi a amar nesses meses, é você. Mas você ainda não respondeu à minha pergunta inicial. Maria Aurora Ortiz, quer se casar comigo? Maria sorriu, uma lágrima de alegria escorrendo por sua bochecha, enquanto respondia com uma voz trêmula. Claro que sim, desde o primeiro momento em que te vi. Sem esperar mais, ambos se abraçaram e selaram seu amor em um beijo profundo e sincero. A igreja inteira explodiu em aplausos, testemunhando aquele desfecho inesperado que brilhava com a pureza de um amor verdadeiro. Meses depois, o casamento de Nathaniel e Maria foi celebrado à beira-mar, com as ondas e o sol como testemunhas de seus votos. Naquele dia, não houve aparências nem barreiras, apenas duas almas unidas em uma promessa genuína, banhadas pela luz de um novo começo. Só quem aprende a enxergar além das aparências descobre o tesouro escondido em cada coração. Querido ouvinte, você que sabe ouvir além das palavras e tem a capacidade de captar o que outros mal conseguem perceber, esta história é para você. E lembre-se, seu coração aberto e sua mente desperta são verdadeiros tesouros em um mundo que muitas vezes é superficial. Se quiser ajudar os cachorros abandonados da rua, é muito fácil. Basta se inscrever, dar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar uma saudação personalizada.